Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Comunicar esse podcast que te ensina sobre comunicação de uma forma integral. Se você ainda não me conhece, eu sou Graça, eu sou fonoaudióloga brasileira, eu moro aqui na Austrália, eu trabalho como fonoaudióloga aqui também, e eu sou especialista em comunicação e voz. Então, um pouquinho mais para você me conhecer, eu gosto bastante de yoga, de natureza, de espiritualidade. Eu tenho aprendido sobre muitas culturas nesse período que eu tô aqui de 7 anos na Austrália. E é muito legal se você quiser me seguir lá no Instagram, é @gracifono pelo mundo, você pode me seguir por lá. E hoje eu tava lendo um e-mail, e nesse e-mail veio uma história zen budista. Eu gosto muito do zen budismo, eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi aqui, estudando sobre espiritualidade, eu quis aprender um pouco mais sobre o Zen budismo, e é muito legal que eu recebi esse e-mail e veio de encontro aí com um pouco do meu conhecimento, e eu quero te contar essa história. Então, vamos começar esse episódio de hoje com uma história budista. O movimento. Dois homens visitavam um mestre Zen. O primeiro homem disse: Estou pensando em me mudar para essa cidade. Como que é? O mestre Zen perguntou: Como era a sua vida na antiga cidade? Então esse homem respondeu: foi horrível. Todo mundo era raivoso, todo mundo era mal-humorado. Eu odiava isso naquela cidade que eu morava. Então o mestre Zen disse assim para ele: Essa cidade é praticamente a mesma coisa. Eu não acho que você deve se mudar para cá, não. Então esse homem saiu, foi caminhando, e como essa era uma cidade de passagem, veio um segundo homem naquela mesma semana. E aí esse segundo homem, ele perguntou a mesma coisa. Nossa, que cidade linda! Tô gostando muito daqui, das pessoas, tô pensando em me mudar para essa cidade. Como que é? Ele perguntou isso para o Zen budista. E o mestre Zen respondeu: Como que era a sua cidade antiga, aonde você mora, onde você morava? E o homem disse para ele: Ah, essa cidade que eu morava era maravilhosa. Todo mundo, o pessoal bem simpático. Fiquei muitos anos por lá. Eu gosto bastante. Só estou mesmo interessado em uma mudança, por um novo ciclo, um novo aprendizado. E aí o mestre Zen ficou em silêncio, olhou para ele, depois de pensar por alguns minutos e falou: Eu acho que essa cidade é praticamente a mesma coisa. Eu acho que você vai gostar daqui, você vai se dar bem aqui. Então, o que buscamos é o que encontramos. Achei essa história muito legal. Se você parar para pensar que o que nós buscamos é o que nós encontramos. As razões pelas quais você faz o que faz são tão importantes, se não mais, quanto o que você acaba fazendo. Elas nos moldam. O que você procura é o que você encontra. E nós fazemos o que nós fazemos, e isso determina o que nós somos. Então, não é muitas vezes sobre a cidade que a gente mora, sobre o país que a gente mora. E às vezes a gente quer dizer que é sobre o país. Às vezes a gente quer colocar culpa nos outros. Se a gente não está feliz em um grupo, a gente tem a total liberdade, livre-arbítrio de procurar um outro lugar para morar, de procurar uma outra cidade, de procurar um novo grupo, de procurar um clube do livro, de procurar uma yoga, de procurar uma outra igreja. Então, eu achei brilhante essa história. O mestre Zen budista também muito sábio nas perguntas que ele fez. Ele fez a mesma pergunta para duas pessoas diferentes e ele recebeu duas respostas completamente diferentes. A gente vai conhecer o outro de acordo com o que ele fala dos amigos, da família, como ele fala da vida para nós. Isso é storytelling, né? É a história que aquela pessoa conta. Então você viu que no primeiro homem ele falou: "Ai, todo mundo era raivoso naquela cidade, não gosto de ninguém, odeio aquela cidade, odeio todo mundo". Se ele odeia, se ele tem tanto ódio dentro dele, tá falando dele. Na verdade, é ele que tem ódio. E o que ele vai trazer para uma nova cidade provavelmente é ódio. É aquela pessoa que ela busca por problemas, busca por pessoas difíceis, busca por coisas que são ruins ali, né? Que tem ódio envolvido. Já o segundo homem,
muito interessante, que ele falou, na minha cidade é maravilhosa, as pessoas são super legais, fiz vários amigos, mas eu estou procurando uma mudança, quero conhecer coisas novas. Era um motivo mais coerente, mais razoável para ele realmente se mudar. E eu achei essa história brilhante, que a gente encontra o que a gente busca e a gente fala do que o nosso coração está cheio. Então, se o seu coração está cheio de ódio, de raiva, de problemas, de notícias ruins, é isso que você vai falar. Você vai transparecer isso, você vai transformar os seus pensamentos nas palavras. E a gente fala, às vezes, sem pensar no que nós estamos passando para o outro, sem pensar em como a gente vai afetar a vida do outro, mas nós afetamos diretamente e indiretamente a vida de todas as pessoas que estão na Terra nesse momento. Eu sei que é muito louco pensar nisso, às vezes você vai falar, meu Deus, como assim? Eu afeto todo mundo, mas você afeta. Por mais que a gente ache e acredite que não, nós afetamos. A nossa energia afeta a energia daquela cidade, daquele local que a gente mora. Então, por mais que às vezes tenha sido um desafio, por exemplo, para mim, estar aqui nessa cidade onde eu não tenho amigos, não fiz tantos amigos, não tenho tanto conhecido, né? Não tenho família, não tenho ninguém. É um desafio? É, mas eu escolho se eu quero ser a pessoa raivosa que encontra pessoas raivosas, que vê coisas ruins na cidade, ou eu escolho ver coisas boas, eu escolho falar com pessoas que estão mais abertas, né, à conversa, à fala, que estão ali prestando atenção no ambiente, no local, que me olham quando eu passo. Então você escolhe, nós temos essa liberdade de fala que muitas vezes a gente nem percebe. Assim também acontece numa entrevista de emprego. O entrevistador, o empregador, ele vai sempre fazer as mesmas perguntas para as pessoas, porque ele quer ouvir o que aquela pessoa tem a dizer. E geralmente, quando você fala mal do seu antigo trabalho, do seu chefe, ou de alguma coisa, geralmente é o empregador, o entrevistador, ele for uma pessoa mais esperta, ele já vai falar: essa pessoa aqui não é o tipo de pessoa que eu busco para minha empresa. Por isso que muitas pessoas não conseguem trabalho e ficam por anos procurando trabalho. Porque a fala delas é coerente com esse discurso de raiva, de coisas ruins, de ódio, de, né, ai, que tudo é ruim, que todo mundo é ruim, que é culpa do meu chefe. Mas, na verdade, eu sempre gosto de trazer que uma coisa é você trazer a realidade como ela é, os fatos como eles são, e outra coisa é você falar a sua opinião sobre aquilo, a sua crença, a sua limitação, o que que você acha sobre aquilo. Vou te dar um exemplo. Um carro bateu de frente com outro carro na rua, e aí você teve uma batida. O fato é, bateram. Bateram é um fato. O fato tá ali. O que que você faz com isso? Você pode chegar lá na casa dos seus familiares e falar assim: ah, bateu um carro, o carro vermelho estava errado porque ele estava na pista contramão. Cada um vai ter sua opinião sobre aquilo, mas o fato é que o carro bateu. E o fato, e o que é mais importante, na verdade, é que as pessoas estão feridas, ou que as pessoas precisam ir para o hospital, ou que como as pessoas estão. Muitas vezes a gente nem se preocupa com como as pessoas estão. Então a gente não vê o que é real e a gente prefere dar a nossa opinião sobre algo. Isso está muito comum hoje na internet. A gente vê as pessoas dando muita opinião, mas elas vêm dar opinião sem ter nunca ter tentado ou se tentado muito pouco, e elas falam: ah, isso aqui não funciona, que você fala. E isso é comum de acontecer. E o que que a gente pode fazer para se a gente precaver para que a gente não faça isso? Porque não vamos aqui também ser hipócritas de dizer que a gente nunca fez isso, que nunca vai fazer isso, porque a gente faz. Todo mundo faz. Nós temos vários eus dentro de nós, né? A psicologia aí tá aí para explicar essa complexidade que é o ser humano. Porque nós temos vários eus. E a filosofia também fala sobre isso. Então, nesses eus que você tem, provavelmente você vai ter vozes e falas diferentes. Em algum momento da sua vida, você provavelmente vai criticar alguém, julgar alguém. E talvez não ser uma pessoa tão legal de estar perto. Eu tenho um episódio da minha vida que foi um episódio muito interessante. Quando eu cheguei na Austrália, eu tava muito, passei por muitas dificuldades e tinha morado na rua e nunca tinha contado pra ninguém. E tinha esse meu melhor amigo de Taiwan que nem falava português e nem eu falava inglês, mas que a gente se comunicava por expressões
ali gestos e outras coisas, e com certeza o tradutor. E ele percebeu que eu estava precisando de ajuda e ele começou a me ajudar. Então, eu comecei a ter um pouco mais de energia interna, um pouco mais de força, um pouco mais de foco, porque eu tinha sobrevivência básica, né? Isso há 7 anos atrás, gente. Foi um período muito difícil da minha vida. E aí. Eu tive uma amiga na escola, na escola de inglês, mas essa amiga não sabia de nada, né? Ela não sabia quem eu era, ela não sabia que eu já tinha passado por muitos períodos, de trauma na minha vida, ela não sabia de onde eu vinha, ela não sabia de nada, ela só era uma pessoa ali da escola e ela se transformou numa pessoa bem querida, uma amiga, assim, hoje eu posso dizer que ela é uma amiga, a Bruna. E ela morava em São Paulo, no Brasil. Ela morava lá DJ, ela morava em São Paulo, já falava o inglês assim, ok, né? Eu tava aprendendo também ali comigo. E eu lembro de um dia que a gente vinha juntas e eu falei alguma coisa reclamando de trabalho, de alguma coisa, e ela olhou pra mim e falou assim: Grace, você tá reclamando tanto de tudo, tá tudo tão ruim que é até difícil ficar perto de você. E eu sinto muito por isso, mas eu tô te falando porque eu gosto de você. Mas é difícil de ficar perto de você. Então eu reclamava tanto da Austrália, que eu não queria estar aqui, mas também não tinha dinheiro para ir embora. Também não queria falar com meus familiares que eu precisava de ajuda. Aí já tinha vivido tanta coisa, mas ela não sabia de nada que tinha passado na minha vida. Ela não sabia dos meus traumas, ela não sabia de nada. Mas aquilo ali, aquele momento que ela falou aquilo para mim, eu pensei comigo, não é isso que eu quero. Eu não quero ser essa pessoa que só critica, que só julga a Austrália, que só fala mal da Austrália, sendo que a Austrália tem sim coisas boas e que eu preciso me movimentar para encontrar essas coisas. Se eu não tiver coragem de sair dessa depressão aqui, me levantar e realmente procurar trabalho e realmente fazer o que eu preciso fazer, sair socialmente, conhecer pessoas, conhecer brasileiros, se é isso que me faz sentir saudade do Brasil, posso conhecer brasileiros, eu posso criar amigos, eu posso fazer alguma coisa. Foi ali naquele ponto da Austrália, que eu já estava aqui há mais ou menos uns 8, 9 meses, que eu falei, eu preciso sair dessa depressão que eu estou, eu preciso sair dessa reclamação constante que eu tô trazendo aqui para as pessoas da Austrália. E foi aí que eu comecei a realmente procurar trabalho, foi aí que eu comecei a realmente falar com as pessoas. Eu conheci um brasileiro que me ajudou muito, o Gustavo, foi ele que me ajudou a conseguir o trabalho no pub. Então, assim, foi lá que eu fiz meus melhores amigos no início, foi lá que eu aprendi realmente o inglês australiano, com os australianos, né? Não tinha nenhum brasileiro a não ser o Gustavo que trabalhava lá, mas ele não trabalhava no mesmo horário que eu, então a gente trabalhava em horários diferentes. Então eu realmente tive que aprender o australiano, o inglês australiano na marra. E foi muito bom, foi ali que me fez crescer, foi ali que eu tive realmente ajuda, foi ali que eu vi que eu estava precisando de ajuda. Foi ali que eu vi que a minha fala, a minha comunicação estava muito de reclamação, de procrastinação, de não fazer, de só falar que tudo estava ruim, né, que tudo era ruim. E eu comecei a buscar coisas boas. Então, isso é só uma história, um exemplo da minha própria vida aqui para você, para mostrar que vai ter fase na nossa vida que a gente vai passar por isso. Eu passei, você vai passar. Nós passamos por isso. Quantas vezes a gente não reclama, critica, julga, fala e usa as palavras como realmente um discurso de ódio. E a gente não quer vir aqui falar, não, é um discurso de ódio, não, não é. A gente quer fingir que não é. Mas quando você reclama de alguém, quando você julga, quando você critica, quando você fofoca de alguém, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos emanando ódio. A nossa frequência, né, vocal, a nossa frequência, o nosso tom de voz, é isso que ele está emanando. É essa frequência que está chegando aí em hertz no planeta, nas outras pessoas, na nossa própria aura, na nossa própria energia de vida. Então, se você quer sair disso, se você percebe que tem uma área, ou tem um lugar que eu vou que eu sempre reclamo, ou tem um ambiente que eu estou presente que, nossa, é muito difícil para mim estar ali, começa a ver o que que você pode fazer para mudar essa perspectiva. Começa a procurar por o que é bom e o que é realmente ruim nesse lugar, né? Para você, na sua opinião, porque isso muda de pessoa para pessoa. Começa a ver que tem coisas boas em todo lugar. Tem coisas boas, tem luz em toda sombra, você vai ter que achar um ponto de luz, porque senão a sombra não existe. A sombra só existe porque tem luz. Então, essa é a coisa que nós temos que começar a procurar. Procurar aqui. O que que eu poderia falar de bom aqui desse lugar?
E aí sim, ver o que que eu realmente não gosto, não concordo, não é coerente comigo aqui nesse lugar. Então, começar a fazer essa pesquisa de encontrar realmente esse equilíbrio dentro de você e encontrar esse equilíbrio na sua comunicação. Nós temos poder dentro de cada célula do nosso corpo. A gente veio aqui porque a gente é criativo, a gente tem energia, a gente é frequência. Então, o ser humano é lindo por isso. Nós pensamos, nós criamos, nós somos criadores. E a gente tem que usar essa criação, essa energia de criação para a fala também. A nossa fala é o que faz a gente ser reconhecido pelo mundo. Como você quer ser conhecido pelos outros? Como que você quer ser lembrado pela sua família? O que que você fala que vai fazer as pessoas lembrarem de você, que fazem as pessoas sentirem alguma coisa? Porque se eu falo alguma coisa muito legal aqui, você vai ficar sentindo, ai, que delícia, coisa boa falar com a Grace. Agora, se eu vou lá e critico, 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 julgo, vou lá e reclamo, você vai sentir, nossa, cansativo ficar aqui. Que você sente com a sua fala? Começa a se ouvir, começa a se gravar falando com seus amigos, começa a ouvir você mesmo falando para conseguir ver se realmente o que eu tô falando aqui? Quais palavras eu tô usando? O que que eu tô escolhendo falar? Será que não vai um pouco, né, com essa história aí, da história do Zen aqui, que será que eu não sou o primeiro homem nesse caso? Será que eu não tô sendo esse cara que reclama de tudo, que fala que tudo é ruim, que na verdade isso tá em mim? Ou será que eu estou conseguindo ser essa segundo homem aqui, essa segunda pessoa que fala que, né, nossa, encontrei pessoas maravilhosas, mas eu quero mudar, eu quero movimento, eu quero algo novo, que tem clareza, que tem consciência do que ele está fazendo? Uma outra pergunta interessante para sua semana pode ser: será que eu preciso me sentir culpada por isso? Será que eu preciso me sentir realmente culpada por isso, por alguma coisa que eu estou lutando aqui? Ou será que não, não é minha culpa, é um sistema, eu estou tentando lutar contra um sistema? Será que vale a pena você gastar sua energia tentando lutar contra um sistema que já existe? Como que você pode fazer isso de uma forma que talvez seja mais leve para você? E a gente se sente culpado por coisas que não são culpa nossa. Não é culpa nossa que existem gente ruim no mundo. Não é culpa sua, não é culpa minha. Não é culpa nossa que as pessoas roubam. Não é culpa nossa que as pessoas matam. Não é culpa nossa que está tendo a guerra. Não é culpa nossa. Indiretamente, nós estamos ligados e isso afeta a nossa vida. São coisas diferentes. Então, saber que muitas vezes a gente briga, a gente luta, a gente é agressivo e a gente é impulsivo na nossa fala porque a gente quer se defender. Mas será que você precisa se defender mesmo? Será que é sua culpa? Será que você precisa carregar essa culpa? Então, começar a se fazer perguntas para refletir sobre a sua comunicação e sobre o que você fala para o outro, para o mundo que você vive, para as pessoas que estão na sua família, é muito importante e vai conseguir trazer diálogos mais saudáveis para o seu dia a dia. Vai conseguir deixar até a sua mente, os seus pensamentos mais saudáveis se você tiver esse self-talk, que é essa conversa interna, esse diálogo interno mais saudável com você. Então, eu espero que você tenha gostado desse episódio. Esse episódio de hoje foi para falar de tudo um pouco. Espero que você tenha gostado dessa história zen. Se você quiser me seguir no Instagram, é @gracefono pelo mundo. Se você quiser e puder e sentir de compartilhar, manda para a primeira pessoa que veio aqui na sua cabeça. Assim você está ajudando esse episódio, está ajudando esse podcast a crescer e assim você também está me ajudando, ajudando o meu trabalho como fonoaudióloga. Desde já, gratidão do meu coração para o seu coração, comunicar-se. Boa semana.